pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com a Ju especial Expert. Agora, para a entrevista de hoje, estou aqui com a Lígia, uma das fundadoras da Athena Capital. Lígia, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Bom, eu queria começar conversando um pouquinho sobre como foi fundada a Athena Capital, né? Eu sei que foi fundada por 3 mulheres e foi fundada num setor que tradicionalmente é dominado por homens, né? Então, como é que foi esse processo de vocês fundarem a Athena Capital? De onde surgiu a ideia? Como é que foi toda essa história? Olha, no início foi, acho que como todo negócio, muito desafiador. Mas eu acho que o que motivou, eu até costumo falar isso num tom de brincadeira, eu acho que sempre empreender é um desafio por si só para qualquer empreendedor. Mas eu acho que o motivo, normalmente, a gente empreende pela dor e não por amor. É como se fosse você ter uma necessidade de um produto que ainda não existe, então você vai lá e pensa em criar um produto. Ou você tem um serviço que você acha que você é mal atendido e você pensa numa solução para melhorar aquele serviço. E no nosso caso, acho que não foi diferente. Todos os lugares que eu passei, e eu acho que é assim para qualquer empresa, tem lugares maravilhosos, mas esses maravilhosos têm defeitos e qualidades. E eu acho que a gente tem sempre que aprender, extrair o máximo dos lugares, o que tem de bom, e os que a gente acha que tem para melhorar, extrair. E quando você vai criar um negócio, meio que no nosso caso foi um pouco isso. Das nossas experiências passadas e um desejo incomum de empreender, de criar uma empresa que tivesse os valores que a gente acreditava, acho que foi o grande motivador. E a gente procurou implementar, e é claro, como toda empresa tem suas qualidades, seus defeitos também, a nossa. Mas aí eu acho que a nossa obrigação é tentar sempre estar revendo os nossos processos e também os nossos defeitos para estar sempre tentando melhorar. Sim, legal, muito bom. Mas é isso, eu acho que no final do dia, o que motiva é você tentar fazer algo diferente, algo com a sua cara. E nesse ponto a gente compartilhava desejos similares. Construir uma empresa naquela época, Ju. A transparência, como é hoje, era um pouco menor para o investidor final. Então, um dos motivadores, eu lembro da gente discutindo quais as taxas que são cobradas, como é que se ganha dinheiro nesse mercado. Era meio obscuro. Ainda até hoje, é difícil. A gente está num processo, né, ainda da transparência. Com o 7.5 agora, exato. Os órgãos reguladores cada vez exigindo mais. Mas eu lembro que essa foi uma das discussões naquela época. A gente queria montar uma empresa transparente. Por exemplo, esse foi um. Claro, empreender, eu também acho que se eu soubesse todos os desafios que ao longo do caminho, talvez, eu acho que tem um quê de maluquice para quem empreende. Talvez, não sei se tivéssemos feito, mas no final do dia, você ter a oportunidade de implementar o seu estilo, o que você acredita, o seu DNA, é muito gratificante também participar dessa trajetória. Legal, muito bom. É super inspiracional pra gente, né? Quem conhece a história da Athena Capital, é muito, muito legal a história de vocês. E eu acho que o mais desafiador ainda, né? Pra todo mundo é muito difícil empreender. Primeiro porque a gente tem um CDI, né? Que corre sempre muito forte. Eu falo que é o maior desafio dos gestores é para passar o CDI, né? Gestores e dos empresários, né? Vamos estender. Dos empresários também para qualquer setor. Vale a pena, né? O risco-retorno. Você sair de casa, exato. Né? Você ganhar mais que CDI para qualquer assunto já é desafiador pra caramba. E no nosso caso, a gente tinha um fator adicional que eu acho que, além de tudo, o nosso business é muito pautado em credibilidade. Credibilidade, confiança, histórico, você ter cabelo branco, história para contar. E eram 3 mulheres na largada, né? Com diferenças de idade enorme. E com uma experiência não tão grande no mercado financeiro. Tínhamos experiência, mas ainda não 20 anos de mercado, 30 anos. E mesmo assim a gente decidiu, acho que foi o momento certo e decidimos e tá aí a Athena dando super certo. Legal, muito legal. Muito sucesso para a Athena também. Bom, falando um pouquinho agora de economia. Como você está enxergando o futuro da economia brasileira? Quais são as suas expectativas em relação à taxa de juros, que a gente estava nessa, né? Se ia manter, se ia subir, o que vai acontecer? Quais seriam as melhores formas de alocação hoje no Brasil? Qual seria a opinião? Olha, desde o início, aliás, desde sempre, o que eu sempre falo, Ju, eu não prevejo taxa de juros. E eu sei que pode parecer, poxa, você não vai falar de mercado? Não, claro, eu adoro falar de mercado. Mas o meu foco é sempre olhar preço. E preço de hoje. Não prever que preços amanhã eles estarão. Então, o que eu acho sobre a taxa de juros, ou sobre câmbio, ou sobre economia, indicadores macroeconômicos, eu acho que a gente tem que estar preparado para eles. Preparado para uma taxa de juros que eventualmente se mantenha. Preparado para uma taxa de juros que eventualmente até suba.
Vamos lembrar que no final do ano passado, a discussão era quanto que vai cair. Quanto vai cair, exato. E até no Fed. Era exato. Qual o tamanho, quantas vezes seguidas, quando começa. A discussão era se começava em março ou um pouco depois. E o tempo vai passando e o que ele mostra pra gente? Que as variáveis, não só as que já existem, elas são dinâmicas. As variáveis mudam. Mas, além de tudo, novas variáveis surgem no meio do caminho. Por exemplo, uma guerra. Quando você está pensando em prever algo, você não prevê uma guerra que vai começar dali 6 meses. Não existe isso. Então, tem fatores que não estão na nossa mão. As variáveis ainda não existem. Então, sinceramente, eu prefiro que a gente gaste a nossa energia, a nossa capacidade, que é o que está na nossa mão, a nossa parte técnica, os nossos estudos, discussões, no que está ao nosso alcance, ou que minimamente está ao nosso alcance. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para uma taxa de juros que fique reta, preparado eventualmente para uma alta. E aí, como é que a gente se prepara para isso? A gente analisa o mercado, preço hoje. É meio que senso comum, Júlia, que os spreads estão muito amassados. Né? A gente não está valendo a pena para você emprestar dinheiro muito longo ou para empresas um pouco mais high yield. Por quê? Porque os spreads estão não justificando, muito amassados, não justifica você correr, às vezes, um risco muito maior para levar uma taxa assimétrica, muito pouca de diferença. Então, o que a gente tem feito? A gente tem encurtado o duration nos nossos fundos, tirado um pouco esse risco de mercado, que a gente chama, emprestando para empresas melhores, de mais qualidade. Na prática, o que isso significa? Que a gente vai ter retornos menores. É terrível dizer isso. Mas eu prefiro, e essa filosofia eu tenho desde o início da Athena, nunca a gente alterou esse estilo de pensar, até porque está no nosso DNA. O que eu acho que a gente tem, o que está na nossa mão? Olha preço, hoje, os preços estão caros. Tentando fazer um paralelo com o equity. Os preços estão caros. No equity é muito intuitivo, quando os preços estão caros, o que a gente faz? Não compra, ou vende até. Né? Vou para o caixa, aumenta o caixa. E na dívida? E no crédito corporativo? É muito similar. Se o crédito corporativo também está caro, a gente tem obrigação de ficar leve nas carteiras. Então, a gente encurtou a duration, aumentamos o caixa, emprestamos para empresas melhores, e a consequência disso é um carrego, que é o que a gente chama, né, que é o retorno do fundo, um carrego um pouco menor, mas ainda assim, acima do CDI, obviamente, acima do nosso custo de oportunidade, mas ele está em patamares um pouco menores. E aí, respondendo ao final da sua pergunta, o que vale a pena? Eu acho que nesses patamares de taxa de juros, não tem como não pensar na renda fixa. Uhum. Não tem como. Sim. E eu adoro renda variável, também sou gestora de ações. Sim. Mas é inegável que você tem uma oportunidade muito grande na renda fixa. Sim. Então, agora, como um portfólio como um todo, olhando como uma carteira como um todo, sempre vale a pena você ter um pedaço de equity. Mas, considerando as nossas variáveis macroeconômicas atuais, as oportunidades que estão aqui, eu acho que a renda fixa deve ser a maior composição da carteira dos investidores. E aí, é claro, eu sou apaixonada por crédito privado, eu acho que tem muita oportunidade, tem espaço para todo mundo. A questão é, tem que fazer direito, tem que fazer com muita diligência, não querer ganhar sempre. Essa história de querer estar sempre entre os melhores, no primeiro quartil, pode criar um incentivo perverso de você tomar risco sem valer a pena, porque a volatilidade, gente, olha, eu falo, a experiência está ao nosso favor. A gente sabe, eu brinco, que a certeza na vida, morte, né, pagar impostos e volatilidades acontecerão. E isso não está restrito ao Brasil. Eu ouço, às vezes, muita gente, ainda mais no Brasil. Gente, esquece isso. Nosso mercado... Vamos alongar a janela. Fazer uma brincadeira intuitiva. Você acha, qual é a probabilidade, Júlia, daqui 30, em uma janela de 30 anos, de ter uma volatilidade no mercado? Em 30 anos. 100%. Sim. O que falaria? Eu falo que não vai ter. Em 30 não, 100%, anos. 100%. Por que a gente acha que... A única coisa é, nós não vamos prever quando vai acontecer. Nem quantas vão acontecer. Mas as volatilidades, elas vão acontecer. Bom, isso é certo. Então, o que a gente tem que fazer como gestor, como investidor? A gente tem que se preparar para elas. E como que a gente se prepara? Porque a gente não previne nem timing, quando que vai acontecer, a magnitude, isso não está na nossa mão. O que está na nossa mão é olhar preço, olhar qualidade, fazer a diligência e o mandato dos fundos, obviamente. Você tem um fundo de liquidez diária, tem a liquidez nesse fundo. Sim. Se você tem um de liquidez de 30, como a gente também tem, poxa,
navegue no seu caixa, mas faça cenários de liquidez num ambiente estressado. A gente tem que se prevenir as crises. Então, é isso que agora a Athena, a gente está muito posicionado num caixa mais elevado, um carrego levemente inferior ao nosso histórico, mas não é porque a gente desaprende. Eu sempre brinco, gente, a gente não desaprende a dar retorno. A gente só toma muito cuidado porque a cozinha importa mais do que a foto final. Então, o que a gente tem feito na cozinha? Encurtado a duration, tirado um pouco o risco das carteiras, para esperar oportunidades melhores. Quando a vol vier, e ela vai vir, marquem isso, porque os spreads estão amassados, uma hora vem a vol. O que acontece com os preços? Eles caem. Sim. Os preços caem, as correlações vão para 1 nas crises. Caem os preços, a gente aproveita para comprar melhor, empresas melhores, aí a gente alonga a duration, põe mais risco para o fundo, no sentido de mercado, e aí a gente compensa um carrego um pouco menor de agora. Mas o mais importante, gente, esse é um segredo. Sobrevivência. Gestão, infelizmente, nós somos medidos na cota diária, curto prazo, mas nós temos uma visão de longo prazo como investidor. Sim. Então você tem uma discrepância muito grande, um desalinhamento por si só, porque eu quero focar no longo prazo, mas eu sou medida no curto prazo. O segredo é a sobrevivência. Para sobreviver, a gente não pode querer ganhar todas. Sim. A gente tem que pensar que a gente tem que ganhar nos piores momentos, no estresse de mercado. Nesse momento, você tem que sobreviver. Para isso, gente, vamos nos prevenir. Melhorem as carteiras, né? A qualidade das carteiras. É isso. A voz da experiência e muita resiliência também, né, no mercado. Muito bom, muito bom. Aula. Bom, e pra gente ir para a última pergunta, qual é o conselho mais importante que você daria para não só mulheres, homens também, que queiram começar a empreender no mercado financeiro, seja na parte de fundo, seja na parte de, enfim, corretora, banco, pessoas que têm esse sonho de chegar longe no mercado financeiro. O que você acha que é o mais importante para quem quer começar? Eu acho incrível essa turma mais jovem. Aliás, nem tem idade, mas eu acho incrível ver pessoas querendo empreender e montar negócios. Ao mesmo tempo, é o que eu comentei no início, tem um quê de maluquice, né? Porque a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem vai começar agora, seja conservador. Eu acho que a gente tem que ser conservador nas nossas premissas. Principalmente não contando com receitas que ainda não aconteceram. Sim. Sabe aquela história de eu tenho uma promessa de um investidor... Eu vou receber lá na frente, aí eu já vou gastar agora. Exatamente. Ou contar com uma receita variável. Por exemplo, no nosso caso de assets, fazer o business plan com receita de performance na conta, não só com a receita do negócio, né, de taxas de administração. Então, eu acho que a gente tem que ser prudente no nosso business plan. Sim. Muita prudência e, claro, conexão, bons parceiros. Isso é muito importante. Hoje o mundo mudou, né? Na época que eu comecei, a maneira como a gente divulgava o nosso trabalho era diferente. A maneira como que você conquistava clientes era diferente. Então eu acho que é muito importante estar conectado. Conexão. Tanto é que esse evento, a Expert, que a gente está é uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade. Sim. Você tem que estar ligado no mercado. Você tem que estar conectado, vendo o que está acontecendo, estudar muito, mão na massa. Tem que ser, para empreender, tem que querer trabalhar demais. Sim. Estudar muito, conexões e ser conservador no business plan. Se pensar, eu sei que o desejo é grande quando a gente quer empreender, que tudo dê certo, a gente é otimista, mas tem que fazer cenários de estresse. Como é que eu vou sobreviver? Por quanto tempo eu sobrevivo? Então, esse é um conselho que eu daria. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que estimular essa turma. Tem que estimular. Eu lembro, na época que eu quis empreender, de receber conselhos de pessoas um pouco mais velhas que eu admirava para não ir empreender. E é natural, às vezes a pessoa até não consegue... Quer te poupar, às vezes, num sofrimento. É pro bem, às vezes. Mas eu acho que não. Eu acho que se a gente fosse ouvir, se todos os empresários fossem ouvir, talvez, alguém não faça isso e não vai dar certo, as coisas não estariam assim, não teriam acontecido, né? As disrupturas, as criações, né? As inovações. Então, eu acho que tem que ir sim, mas vá com um teste de estresse, vá com as premissas conservadoras, e muita conexão. Ter coragem, né, mas sendo bem responsável com o que está sendo feito. E criando conexões. A chance de dar certo. Exato. Né? E aproveitar essas oportunidades, né? Então, ir na Expert, não ter vergonha de falar com pessoas que você admira, criar conexões. Acho que isso é super importante. Acho que network, conexões. Gente boa, tem que andar junto. Gente que vai pra cima, tem que tentar achar essas pessoas que te empurram pra cima.
muito trabalho, né? Porque eu acho que só existe o caminho do trabalho. Às vezes as pessoas acham que querem empreender porque acham que vão trabalhar menos, né? Ou tem dinheiro, né? Eu já tenho um dinheiro, então esse não é o problema. Então, não, a gente tem que juntar tudo. Olha, juntar muito trabalho, muita gente que confia na sua ideia, ou no seu trabalho, nos seus esforços. E mesmo assim, com tudo isso, tem muita gente que dá errado. Então é tentar maximizar a probabilidade, né, de dar certo. É isso. Bom, Lígia, muito obrigada. Eu ficaria horas aqui conversando com você. A gente tem um tempo curto aqui na Expert. Quero te convidar também no próximo episódio lá na W1 pra gente gravar outro Café com a Ju, pra ficar muito mais tempo conversando. E obrigada pelo convite também. Muito obrigada, foi um prazer, viu? E vocês aí de casa, lembra, like, comentar, compartilhar. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.